aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E no vídeo de hoje a gente vai discutir como criar um vilão. O vilão, ele é um personagem para a história que é de fato muito interessante e é muito comum a gente ver alguns casos em que o vilão ele consegue ser mais conhecido do que o próprio protagonista da história. Se eu chegar pra minha mãe, por exemplo, e perguntar quem é o Darth Vader, ela vai saber me dizer, mas eu tenho certeza que ela não sabe quem é o Luke Skywalker. Dentro do imaginário que a gente criou tanto na literatura moderna e até na cultura pop, no cinema, em outras mídias, nos jogos e tudo mais, nas séries, o vilão ele acabou se transformando de fato num personagem muito importante pra trama. A gente vai definir o vilão inicialmente como um opositor as forças do protagonista. Então a gente pode pensar inicialmente, tá, como se o vilão ele fosse um obstáculo pro herói. Então, muitas vezes ele vai representar essas forças contrárias aos valores do herói e ele vai ser movido, evidentemente, por motivos variados. Ele pode ter como desejo a vingança, que é uma coisa que a gente pode encontrar no Drácula do Castlevania. A gente pode ver a ambição desse personagem, ou seja, o desejo por poder, que é uma coisa que a gente encontra em Macbeth, do Shakespeare. A gente pode ter até uma discussão ideológica, por que não? Que é algo que a gente encontra, por exemplo, no Thanos, dos Vingadores. E claro, tem alguns personagens que só querem ver o circo pegando fogo. Como a gente já percebeu, esse personagem vilão, ele tá presente em diversas mídias. Na literatura, no cinema, nas séries, ele vai estar presente nos jogos. É interessante que em todas essas mídias, ele acaba sendo retratado de formas muito diferentes. O que eu quero dizer é, às vezes o vilão ele vai ser retratado de forma muito complexa, cheio de nuances psicológicos que vão definir esse personagem, até justificar as atitudes dele. Ao mesmo tempo, a gente pode ter alguns vilões que funcionam mais naquela escolha maniqueísta, ou seja, existe o bem, existe o mal e o vilão é só o mal, que também funciona muito bem. A gente vê o Sauron, por exemplo, no Senhor dos Anéis, ele é a representação do mal, ele é o mal em si. Muitas das críticas que a gente vê em Senhor dos Anéis é falando justamente dessa questão infantilizada do bem e do mal, mas dentro da história e dentro da estrutura que o Tolkien cria, faz muito sentido o Sauron ser só o mal, e ponto final. Ele é a representação de tudo que é ruim mesmo e acabou. Ele é um símbolo absoluto do mal. Perceba como é curioso que às vezes vilões que podem ser mais simples ou vilões que podem ser mais complexos, dentro de alguma estrutura narrativa, de qualquer forma, ele vai ser muito produtivo. Por exemplo, se a gente pega uma história de conto de fadas, não faz tanto sentido a gente ter um vilão cheio de nuance psicológico, cheio de justificativas, cheio de atitudes, porque ele tá ali simplesmente representando o mal, ele é só um obstáculo. Para a história, não é compatível. Ao mesmo tempo que quando a gente pode pegar histórias um pouco mais complexas, a gente vê um personagem que é só o vilão que coça a mão e dá risada maligna, de fato ele não vai funcionar. Então, dependendo da estrutura narrativa que a gente tem que pensar de fato como construir esse vilão. Quando a gente entra já em conceitos da teoria literária, a gente começa a perceber que o vilão, ele é uma espécie de arquétipo. Ou seja, ele é um tipo de personagem dentro de uma narrativa. E às vezes ele nem precisa ser utilizado. E como a gente já adiantou um pouco aqui na discussão, dependendo do gênero e do tipo da obra, um tipo de personagem é melhor que o outro. Por exemplo, a gente pode ter um vilão com um arquétipo mais maniqueísta, ou seja, um vilão que representa o mal puro e simplesmente. Quando a gente pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, faz muito sentido pela representação simbólica que o Tolkien quis promover na sua literatura. Mas se a gente pega, por exemplo, uma peça do Shakespeare, que eu gosto muito do vilão dela, que é o Otelo, lá a gente tem o Iago, que é um personagem que ele sendo mal por si mesmo não funciona. Até porque nessa história, o mal que o Iago representa é o mal da mesquinhez, né? Ele tem um objetivo que é tão ínfimo e ele destrói a vida de uma pessoa por esse objetivo. Então ali você tá vendo motivações mesquinhas para a atitude do mal. O motivo pelo qual ele comete todos os crimes que ele comete é tão pequeno que ele sendo mal pelo mal não faz sentido. Porque o que o Shakespeare quer trabalhar ali é a mesquinhez e não o mal como um ser absoluto. O vilão na literatura, ele desempenha um papel muito interessante porque ele impulsiona a história, de certa forma. Sendo ele, de novo, um ser físico dentro da narrativa, ou seja, uma pessoa que age
que tá ali promovendo os eventos, ou seja, uma simples ideia, que é o caso do protagonista do Crime e Castigo, em que o vilão da história é a culpa que ele sente pelas ações que ele teve. O ponto é, o vilão, ele é esse obstáculo que vai estar desafiando o protagonista. E mais uma vez, ele pode ser um personagem, ele pode ser um conceito, ele pode ser uma entidade, ele pode ser um grupo, ele pode ser uma ideia. O objetivo aqui é se opor ao herói e se opor principalmente ao objetivo da trama. E a maneira como o vilão influencia diretamente na história pode gerar, de certa forma, uma história mais impactante, mais engajante e até conflitante. Quando a gente pensa nesse personagem vilão, olhando pelo viés da teoria literária, a gente vê ele como um agente de tensão. Ou seja, a gente tem uma corda que tá frouxa e o vilão ele vai começar a puxar essa corda para ver se esse protagonista de fato merece estar fazendo o que ele tá fazendo. Ou merece ser o herói dessa história. E evidentemente essa noção de antagonismo, ela foi começar a ser refinada de fato mesmo só na literatura moderna. E a gente tem alguns sujeitos que são chamados de narratologistas. Eles não são estudantes de literatura propriamente, mas são estudantes de narrativas. Ou seja, eles estudam histórias, eles não estudam livros propriamente. E é legal porque isso abrange todo tipo de história. Ou seja, ele não está estudando só a história que está escrita, mas todo tipo de história. A história que está presente na música, a história que está presente nas comunidades orais, as histórias que estão presentes através dos mitos e das lendas, e se a gente pega no mundo moderno, as histórias que estão aparecendo no cinema, que estão aparecendo nos jogos de videogame, que estão aparecendo aí em todo canto. Se eu não me engano, quem começou essa brincadeira foi o Prop, depois veio o Joseph Campbell, que é bastante conhecido aí com o livro O Herói de Mil Faces, e depois do Campbell a gente teve o Vogler, mais recentemente, que, enfim, trabalhou um monte de coisa da Disney, da Era de Ouro e tudo mais. Dependendo da abordagem da obra, a gente pode encontrar uma série de tipos de vilões, se a gente pode pensar assim. Alguns vilões a gente já acabou trabalhando durante aqui o roteiro do vídeo. Um deles é o tal do vilão maniqueísta, né? O herói, ele sempre está vestido de branco e ele é do bem. O vilão sempre está vestido de preto e ele é do mal. Como exemplo, eu tinha trazido o Sauron do Senhor dos Anéis e volto a trazer ele de novo porque ele é um baita exemplo de boa aplicação. E você percebe que é um personagem que não tem aprofundamento psicológico nenhum. Ele é o mal e pronto. Ele representa simbolicamente o que é o mal e acabou. Pode parecer muito simples, e de fato é sim, mas dentro da narrativa do Senhor dos Anéis faz muito sentido porque quando a gente fica falando do Sauron durante todo o livro, a gente vê uma tensão de angústia, de medo. Ele é o mal, sabe? E não tem mais conversa em relação a isso. O que o Tolkien quer mostrar é que com o mal é inegociável. É que com o mal não existe conversa. O mal existe, ponto final. Sai de perto. Até porque o Tolkien ele traz diversos valores cristãos, né, que ele estava ali desenvolvendo. A gente pode ter um tipo de vilão que ele é mais relacionado a traumas pessoais que ele viveu, né, um tipo de vilão trágico, vamos pensar assim. Ou seja, é um vilão que tem ali motivações mais profundas, é um vilão que sofreu algumas experiências muito negativas e que aquilo transformou para ele virar uma espécie de antagonista para aquela história. Por exemplo, tem um livro da Emily Bronte, que é o Morro dos Ventos Vivantes. A gente tem um personagem que é o Heathcliff, e esse personagem, ele se torna um vilão pelas experiências de dor que ele teve, pelo sofrimento que ele sentiu. A gente pode pensar também em vilões mais relacionados com questões ideológicas também. Ou seja, vilões que acreditam em certos ideais e ele vai lutar por esse ideal até o fim. Na cultura pop, um exemplo muito claro que a gente teve disso recentemente foi o Thanos, né? Que apareceu aí nos Vingadores, que justamente ele tinha um ideal, ele tinha um propósito que, inclusive, ele acreditava ser um propósito extremamente nobre. Ele estava pensando como se ele estivesse sacrificando uma parte dele mesmo também para salvar aquele universo. Acho que outro arquétipo de vilão que a gente já acabou discutindo um pouco aqui, mas a gente pode aprofundar, é justamente esse vilão simbólico, ou simplesmente um vilão abstrato. O que eu quero dizer é que ele não é uma pessoa física ali, mas ele pode ser simplesmente uma ideia, ele pode ser um conceito, ou o personagem pode projetar pra alguma coisa todo o sentimento negativo que ele tem. Por exemplo, quando a gente pega Moby Dick, do... não lembro o nome do escritor. Mas a baleia, o Moby Dick, ele é
símbolo da obsessão destrutiva do protagonista. Em 1984 a gente tem o Grande Irmão, que ele é um sistema, né? Ele é uma coisa. Ele é o vilão, mas é difícil lutar contra esse vilão, né? O que eu quero dizer é que ele não é uma presença física, mas ao mesmo tempo ele gera uma certa opressão dentro da narrativa e impulsiona a história. E a gente teve, de certa forma, uma grande evolução do conceito do que é o vilão. Quando a gente pega a literatura medieval, até pelos valores cristãos que a gente tinha de Deus é o bem, Lúcifer é o mal e etc. Então, quando a gente pega justamente essa literatura medieval, a gente percebe justamente como que as histórias e esses vilões apareciam muito através desse vilão muito chapado, né? Bidimensional, sem personalidade, sem profundidade. Você tem o Lancelot, que é o grande cavaleiro, e tem o vilão do Lancelot, que é o cavaleiro igualzinho, só que do mal. Puxando para a mitologia grega, inclusive, a gente tem, por exemplo, Zeus, né? Que é um deus onipresente, onipotente, ele é a grande força do cosmos, ele é a ordem encarnada, ele é a política, a justiça, ele representa todo mundo grego, tudo de bom. E a gente tem o Tifão, que é a desordem, que é todas as forças da natureza desorganizadas, que é a não política. Então você percebe que é sempre essa dualidade, é sempre o bem e o mal. E é isso que a gente viu muito até a Era Moderna. Mas quando começou, de fato, a literatura moderna, a gente começa a entender e ver alguns processos que os autores começaram a estudar. O que é a maldade? O que é um vilão? Um dos autores que fez isso muito bem foi o Shakespeare. Em Macbeth, você tem um personagem que, por ambição, ele comete o primeiro crime. E depois dele cometer o primeiro crime, ele começa a se infundar em um monte de outros crimes por questão de sobrevivência. Por quê? Por ele ter cometido o primeiro crime, agora ele tem que continuar, porque ele já tá fudido, sabe? Ele já é alvo, ele já vai morrer. Então, para ele postergar a morte dele, ele começa a cometer outros crimes, a fazer outras traições para tentar sobreviver. Então, o primeiro estudo sobre o mal que a gente teve, se a gente pode pensar assim, de certa forma, na literatura, eu imagino que foi mesmo em Macbeth. Não é simplesmente, existe um vilão ali e eu estou contra ele. Não, não é só isso mais. Às vezes o vilão é você mesmo. E isso, na literatura moderna, na contemporânea, é uma coisa que a gente olhou muitas e muitas vezes. Outro livro que a gente pode ver isso também, puxar um pouco para a literatura brasileira, é o São Bernardo, do Graciliano Ramos, em que, querendo ou não, esse personagem, esse protagonista, ele é vilão da própria história, pelas experiências pessoais que ele viveu. Isso aconteceu porque, na literatura moderna, a gente começou a dar profundidade para os personagens. O personagem, ele tem sentimento, o personagem, ele tem emoções, o personagem, ele tem experiências, o personagem, ele é inesgotável. Na verdade, os autores começaram a estar preocupados em tentar fazer personagens que pareçam pessoas de verdade. E, evidentemente, se isso aconteceu com um protagonista, vai acontecer também com o vilão. Se a gente pega até a literatura contemporânea, a gente começa até a pensar se de fato tem mesmo a necessidade de existir esse vilão tradicional. Às vezes os desafios que um personagem acaba seguindo não são desafios que vêm de um inimigo direto. O que faz com que a gente comece a pensar não exatamente de que existe um grande mal, uma grande força maligna e contra ela a gente tem que lutar. Mas existem forças conflitantes. Sempre tem dois lados na mesma história. E é pensando nisso que eu gostaria de discutir aqui com vocês como criar um bom vilão. Porque, de novo, o vilão ele não pode ser simplesmente um antagonismo. Em alguns casos isso vai servir, como por exemplo a gente viu lá no Senhor dos Anéis com o Sauron. Mas ele é um personagem que é a representação do mal, ele é o símbolo do mal, então beleza, tá bom. Tá ótimo. Mas o que eu quero dizer é, o vilão ele não pode só se opor ao protagonista. Ele não pode ser só o cara que vai dar a risada maligna e coçar a mão. Ele tem que ser algo mais. Ele tem que ser humano. Porque, de novo, um bom vilão ele não é simplesmente só um obstáculo. Ele é um verdadeiro desafio físico, psicológico, emocional para esse protagonista. E a gente pode até pensar, então, em desafios ideológicos e existenciais. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente pensa num vilão é que
do ponto de vista do vilão, ele não se vê como vilão. Ele pode saber que ele tem uma moral errada. Ele pode saber que atitudes que ele está fazendo, muitas vezes, muitas pessoas não irão fazer. Mas ele, no fundo, tem que acreditar que o que ele está fazendo é justificável. É o certo. Para um vilão ser bom, ele tem que ser coerente. Ele sendo coerente, ele vai ser convincente. E um vilão que é muito, muito, muito bom é aquele que consegue convencer até o leitor. Pro vilão ele tá fazendo alguma coisa que outros personagens não fariam, ele tem que ter algumas motivações, né? Pelo menos motivações críveis. Ou seja, motivações que as pessoas leem, veem e acreditem. O que fez esse personagem agir dessa forma? Qual que foram as experiências de vida que fizeram dele um personagem com tais ambições? O que fez com que esse personagem perdesse toda a fé e a humanidade que o protagonista ainda mantém? Por que ele está se opondo a esse personagem? Quais são os ideais que ele carrega que fazem com que ele se choque? Eu acho que principalmente o vilão ele tem que ser significativo, sabe? Para a narrativa. Ele tem que ser uma peça importante para a história e muitas vezes ele nem precisa tanto aparecer. Eu vou dar mais uma vez o exemplo do Sauron. Quantas vezes o Sauron aparece em Senhor dos Anéis? Nenhuma. Ele não tem uma fala. Ele não tem uma aparição. É só a presença. E é o suficiente para ele ser o melhor dos vilões de literatura medieval. Ele não precisa aparecer. Não tem necessidade para esse cara aparecer. É só a presença. Só a citação daquilo que representa o mal já é mal o suficiente. Ou seja, o vilão do Senhor dos Anéis, apesar de ele não ter uma aparição física dentro de toda a trilogia, no Silmarillion ele tem, né? Mas dentro de toda a trilogia ele não tem uma sequer aparição. Mesmo assim, é um dos vilões mais memoráveis que a gente tem da literatura. O que nós queremos chegar com tudo isso aqui é que criar um vilão é um trabalho tão envolvente e significativo quanto criar um protagonista. E mais uma vez, o vilão ele não tem que ter só o arquétipo do maligno. Ele pode ter as suas virtudes, ele pode ter as suas qualidades, ele pode ser alguém. Mesmo que as suas ações sejam completamente condenáveis, ele pode ser um personagem de boas atitudes. Ele pode ser um personagem de bons propósitos. Ele pode ter sido alguém muito bom antes de tudo isso ter acontecido. Para ele ser um vilão forte e impactante, não significa que ele não precisa ter fraquezas. Que não significa que ele não possa ter medos, que ele não pode ter hesitações. Porque a fraqueza e a vulnerabilidade é uma coisa que condicionaria o vilão até numa posição de herói da sua própria história, porque ele tem que passar por esse arco de medo, ele tem que superar, ele tem que ser corajoso para fazer aquilo que ele quer fazer, mesmo que de novo seja tudo deturpado. Eu acho que quando a gente está criando o vilão, o principal que a gente tem que entender é os dilemas morais desse personagem. Entender o que ele acredita, no que ele acredita. Porque isso deixa o personagem complexo e nada óbvio. E aonde eu quero chegar com tudo isso também? Humanizar o vilão não significa torná-lo bonzinho. Não significa que ele tem que ser o herói. Não significa que no final tem que ter aquele final Disney em que o vilão e o protagonista se abraçam e tudo dá certo. Porque no fim, às vezes, a resolução da história é quando um ou outro é derrotado. É quando um ou outro morre. E não tem final feliz. Esse ponto que eu tô tentando explicar aqui é até difícil de dizer sem dar spoiler. Porque geralmente é uma coisa que chega muito no final da história. Mas tenta fazer esse exercício mental. Imagina esse cenário em que o vilão e o protagonista, eles estão ali humanizados, né? Eles têm ali os seus ideais, eles estão lutando por isso, e no fim, não tem como dar certo. Não tem como essas ideias coexistirem. De novo, é isso que eu tô falando. Eu não quero que você comece a pensar no vilão como um ser bonzinho, como ele pode ser justificado. Não, ele pode ser perdoado. Ele pode até ser, mas às vezes ele não quer ser perdoado. É isso que faz ele ser vilão. Às vezes pra sua história até faz sentido o vilão simplesmente falar, não, beleza, largo mão aqui do que eu tô fazendo. Mas às vezes não. Nem todo final é o Naruto e o Sasuke brigando e dando um aperto de mão no final, tá ligado? Mais uma vez, às vezes nem precisa de um vilão pra sua história. Às vezes só a presença da ideia do negativo em si, de algo que tá se opondo ao protagonista, que não necessariamente é uma pessoa, já é pauta para trama suficiente para você escrever. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal.
Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Ali eu tô fazendo monitoria, então se você tiver algum texto, tiver interesse de mandar, ali a gente discute valores. E valeu!